Agora sim. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais um evento aqui, mais uma aula muito importante. Sou o professor Júlio César Sanches, sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário, sou coordenador também da pós em Direito Registral Notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia judicial e também faço a coordenação da pós de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família. Quero convidar você a estudar, a conhecer, a aprofundar seus estudos, a ajudar o seu cliente a proteger o seu nome, a sua carreira, a estudar para a vida mudar, né? Aprender a advogar na prática. Então, parabéns para você que está assistindo, para você que está acompanhando. Quero que você faça a leitura dos meus livros também. Com muito carinho, esse evento tão bacana, tão importante, que é a Semana da Prática da Advocacia Imobiliária. Um evento bem diferente, bem focado na prática, para você, feito com muito carinho e muito amor para você. Vamos juntos. Lembrando que esse evento aqui, a aula vai ficar gravada também à disposição. É muito importante para você aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? Vamos juntos, tem muita coisa para te falar, é muito assunto importante. Eu sempre falei aqui que a locação, o direito imobiliário, nós temos vários segmentos importantes, muitos segmentos importantes. A regularização de imóveis é um segmento muito importante, direito condominial e a locação, sem dúvida nenhuma, nós temos um nicho de mercado muito importante. É ação de despejo, é ação revisional, é ação renovatória, são as defesas, são os acordos, são os contratos, o due diligence, né, para a locação. Então, nós temos um cenário muito importante no mundo dos negócios e transações imobiliárias. O advogado, o corretor, e entre outros, né, que fazem administração de imóveis. Então, nós temos muito a falar, muito a conversar. Quando nós falamos de locação, o assunto é complexo. Nós temos aí pelo menos 3 situações importantes. A primeira situação importante seria, sim, a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, a famosa, charmosa lei do inquilinato, que regulamenta, assim, todas as relações entre locador e locatário, toda a relação locatícia de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Locação de bens móveis, imóveis e por temporada. Nós temos também o Estatuto da Terra, não podemos esquecer. O Estatuto da Terra também trata das locações de imóveis rústicos e rurais. E temos também, e aí também é importante falar, não podemos esquecer do Código Civil, que vai tratar sim de locação de bens móveis em regra e bens imóveis, entre eles vaga de garagem autônoma, espaço publicitário, hotel, motel, aparte hotel. Então nós temos o Código Civil. Então nós temos um cenário de várias legislações importantes que vão tratar da relação locatícia. No que diz respeito à Lei 8.245 de 91, que é mais conhecida como a Lei do Inquilinato, ela regulamenta a relação entre locador e locatário num contrato de locação de bens imóveis ou de bem imóvel. Então, muito importante. É uma lei que, quer queira, quer não queira, todo mundo precisa conhecer um pouquinho. Porque todo mundo é inquilino, locador, né? Praticamente todo mundo. Talvez você tenha a sua casa própria, mas o comércio é alugado, a empresa que você trabalha. Então, nós temos que ter, sim, um entendimento para poder conversar, entender, não errar. E isso é muito importante. A lei do inquilinato, gente, a lei 8.245 de 91, mais conhecida como a lei de proteção ao inquilino, é verdade isso. O próprio apelido sugere, né? Lei do inquilinato. Ela apareceu nesse cenário para dar equilíbrio à relação contratual. O inquilino sempre foi considerado a parte mais frágil. Isso acontece muito no direito do consumidor. A lei 8.078, ela fez o quê? Ela deu equilíbrio. Consumidor é o fornecedor de produtos e serviços. E a lei do inquilinato faz isso também. Ela traz um equilíbrio. Ela traz um equilíbrio entre locatário e locador. A intenção dessa lei é essa, dar um equilíbrio. A lei 8.245 de 91, ela traz aí várias regulamentações importantes. E eu gosto muito já no início dela. Quem pode ser o locador, professor Júlio? O proprietário, ou proprietária, ou o possuidor. Aquele que tem o imóvel irregular, nós já sabemos aqui, quem tem o imóvel irregular é aquele que tem o quê? A posse. Se eu comprei o imóvel através de contrato de gaveta, escritura pública sem registro, carta de adjudicação, carta de matação, qualquer ordem judicial, qualquer documento, se eu não tenho a certidão de propriedade no meu nome, o que eu tenho é posse. E a posse, o justo título de boa-fé, me permite alugar. Não tem nada de errado, nada de absurdo alugar o imóvel, sendo que eu tenho a posse. Não sou proprietário, não sou proprietária. A lei diz isso. A lei permite que o proprietário, o possuidor, faça a locação. Então, o primeiro parágrafo que aparece aí, nós temos, de fato, o conceito de locador e locatário, os primeiros artigos, né?
E dentro desses primeiros artigos, o locador pode ser o proprietário ou possuidor. Quero trazer para você aqui, além do inquilinato, é um apelido não formal que foi atribuído à lei, é uma lei federal, né? A Lei 8.245 de 91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, os procedimentos, não só procedimentos, cláusulas de nulidade, cláusulas das ações processuais também previstas na lei do inquilinato. Nós sabemos que nós temos hoje, nesse cenário, dentro da lei, pelo menos 4 ações tipificadas, previstas na lei. A primeira ação, a ação de despejo, eu falo que é o gênero de várias possibilidades, não é só despejo por falta de pagamento, mas tem o despejo por denúncia vazia, despejo por descumprimento contratual, despejo por ato ilícito, tem o despejo por culpa exclusiva do locador, é o despejo que pode ser proposto pelo inquilino para rescindir o contrato. Temos que entender que a ação de despejo ela tem a função de rescindir o contrato, como se fosse uma ação de rescisão de contrato. No mundo da locação, nós não vamos chamar de ação de rescisão de contrato de locação, nós vamos chamar de ação de despejo. A ação de despejo ela tem uma força que é rescindir o contrato, primeiramente, de forma originária. E no segundo momento, a emissão da posse, a entrada no imóvel. Então isso é muito importante. Quando nós falamos do início da década de 90, com a barca de disponibilidade de imóveis, na época, e a precária regulamentação naquela época, não tinha uma regulamentação sobre o tema. Propôs o Estado a criar uma maior previsibilidade e dar segurança jurídica a essas relações. A partir daí foram estipulados, dentro da lei, condições gerais para a alocação de imóveis, batendo nas questões urbanas, residenciais, que não residenciais, e também por temporada. Antes do surgimento da lei, o principal diploma sobre o tema, gente, era o Código Civil de 1916. Judiação, né? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco porque o assunto é muito complexo. O assunto envolve grandes negócios imobiliários, né? Grandes negócios, envolve luvas, envolve muita coisa, muita informação, tanto é que surgiram ações novas. Eu falei que na lei nós temos 4 ações, medidas judiciais. Despejo, revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Temos a ação renovatória, para que o locatário consiga renovar o contrato compulsoriamente, com a ajuda do Poder Judiciário. E temos também, sim, a ação de consignação de pagamento. Mas nós temos 2 ações doutrinárias jurisprudenciais. A primeira ação doutrinária jurisprudencial que nós temos é a chamada, e aí vale a pena bater um papo sobre isso, é a ação reparatória de luvas. Eu quero reaver as luvas pagas. Segunda ação que nós temos, além da ação chamada ação reparatória de luvas, é a indenização de fundo de comércio. Essa ação de indenização de fundo de comércio, muitas vezes você não aprende pós-graduação, que se diz prática. Muitas vezes você não aprende também, infelizmente, na graduação, e é uma ação muito importante, é uma ação que o inquilino quer uma indenização do locador porque ele pediu o ponto comercial. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha só, gente, antes do surgimento do diploma legal, era o Código Civil de 1916 que tratava do assunto, além de algumas poucas leis esparsas. Essas somatórias se mostraram insuficientes, totalmente insuficientes, para gerar uma proteção diante dessa relação tão importante no mercado imobiliário, que é a locação. Isso porque os contratos podiam ser feitos sem as atuais balizas, né, limitações previstas na lei do inquilinato, o que acabou promovendo recursos, ações, abusos, principalmente contra os locadores. Por isso surge a lei apelidada de inquilinato, que é para proteger o inquilino. Quando nós apresentamos a lei do inquilinato, existem vários pontos em destaque, vários pontos importantes que eu quero trazer para você, todos nesse curso, nessa aula, nesse evento. A justificativa para o respectivo apontamento é considerar que a relação era desigual, e a lei ela traz o quê? A possibilidade de uma igualdade. Quero falar com você, primeiro artigo aqui, a lei, nós temos em especial o artigo 4º. Em regra, durante o prazo estipulado para o contrato, não poderá o locador reaver o imóvel. E aí eu peço atenção ao artigo 9º. Por sua vez, o locatário pode devolver mediante o pagamento de uma multa. Tá? Então, o locatário pode devolver o imóvel, pode quebrar esse contrato, mas vai pagar multa. Então, posso encerrar o contrato de locação antes do fim? Posso, mas vai pagar multa. O locatário. O locador tem que respeitar o contrato, salvo algumas exceções. Então, muita atenção ao artigo 4º da lei do inquilinato. Trago a você também um comentário importante a respeito do artigo 5º dessa lei. A ação para o locador reaver o imóvel é a ação de despejo prevista no artigo 5º. A lei prevê 4 tipos de procedimentos judiciais, sendo a ação de despejo uma delas.
artigo 59 até o 75. A lei do inquilinato, além de trazer a questão material, ela traz as questões processuais, as medidas judiciais. Ela não esgota o assunto, nós falamos aqui que nós temos leis atípicas. E temos também leis atípicas, ações atípicas, né? Ações que não são previstas em lei. E temos também alguns enunciados, algumas súmulas tratando do assunto também. A lei não esgota o assunto. Em relação às questões processuais, a lei traz aí 4 ações, mas nós sabemos que atualmente nós temos pelo menos 6 ações locatícias. Não podemos esquecer da ação reparatória de luvas. É crime cobrar luva para a renovação do contrato, o locador cobrar do inquilino luva. Essa cobrança, além de ser crime na esfera penal, na esfera criminal, também poderia ser objeto de ação civil indenizatória, ação reparatória de luvas, para receber o valor em dobro. E temos a ação que nós falamos já aqui, que é a indenização de fundo de comércio, que é uma ação que eu vou processar o locador porque ele pediu o imóvel de volta, eu tenho um comércio há mais de 5 anos, uma padaria, um lava-rápido, estacionamento, um posto de gasolina, e eu perdi meu ponto. Os funcionários perderam o emprego. E um ponto de 5 anos ou mais, né? Tem que ter pelo menos 5 anos, 3 anos na mesma atividade. Então nós temos algumas leis que vão, de fato, esgotar o assunto, outras leis não. A lei do inquilinato não esgota o assunto, porque nós temos ainda ações atípicas, doutrinárias e jurisprudenciais. Tá? Então isso é muito importante. Quero trazer para você também o artigo 6º da lei do inquilinato. Nos contratos que vigem, gente, por prazo indeterminado, o locatário pode denunciar o contrato e sair após 30 dias. É o que diz a lei, é o que diz o artigo 6º. Essa prerrogativa também se aplica ao locador no caso dos contratos com duração superior a 30 meses. Tá? Então, fique atento, isso também aparece no 46, parágrafo 2º. O artigo 9º da lei do inquilinato, ele também é um artigo importante e traz o quê? A locação pode ser desfeita por mútuo acordo entre as partes, infração legal ou contratual, inclusive falta de pagamento e reparações urgentes determinadas pelo poder público. Artigo 9º. Ou seja, em regra o contrato é imutável, pacta sunt servanda, mas de comum acordo as partes podem rescindir o contrato, chamado distrato da locação. Pode usar esse termo, distrato. E também a falta de pagamento, talvez não cumprimento de cláusulas contratuais, isso também gera. Ou determinações do poder público, desapropriação, interdição, ok? Então é importante bater um papo sobre isso. Então essa prerrogativa, como eu já tinha falado, também se aplica ao locador no caso dos contratos com duração superior a 30 meses, tá? Artigo 46, parágrafo 2º. A locação pode ser desfeita por mútuo acordo entre as partes, infração legal ou contratual, inclusive falta de pagamento e reparações urgentes determinadas pelo poder público, o artigo 9º. Esse artigo é muito importante, gente, porque é referido com outros artigos, né, da lei que repetem essas hipóteses de resolução contratual, tais como o artigo 47 e também o artigo 53. O pagamento do aluguel não pode ser cobrado de forma antecipada. Então também é um ponto importante, hein? Em regra, o artigo 20, tal prática chega a ser considerada como uma contravenção penal, artigo 43, inciso 2º. As exceções em relação a isso, quando não for estipulada nenhuma garantia, aí poderia cobrar de forma antecipada, e nas locações por temporada. Então quando não tem garantia, posso cobrar de forma antecipada, tá bom? Então um ponto importante também. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo completo da lei, eu trago também referência ao artigo 37 da lei do inquilinato. Não se pode exigir mais de uma garantia, artigo 37. A lei do inquilinato fala em 4 garantias. Caução, fiador, também nós temos a garantia que é chamada fiduciária. Então, a lei fala em 4 garantias. Na prática, nós usamos o quê? A 4ª garantia seria o seguro, né? Seria o seguro. Na prática, nós usamos hoje, atualmente, fiador, caução e seguro. A garantia fiduciária, um pouco menos. A lei fala de garantia fiduciária. Quero lembrar a você que no começo, quando surgiu a lei, virou moda no Brasil o seguro. Todo mundo, todo locador, todo inquilino também, queria fazer seguro, para não depender de um fiador, para não depender de uma caução. O que aconteceu, gente? Isso é importante falar. Com o passar do tempo, caiu a ficha do inquilino, que o seguro é caro para ele, para ela, porque o seguro você paga um aluguel e meio, 2 aluguéis por ano, esse dinheiro não volta. Então, o produto criado pelo banco, pela lei, seguro, começou a ter uma defasagem. Na verdade, voltaram a utilizar nas relações locatícias a caução,
o fiador, porque o inquilino não queria mais usar o seguro porque ele entendeu que era um prejuízo. Ela entenderam que era um prejuízo. Então aí o banco, né, sempre se inovando, os bancos, as instituições financeiras criaram outros tipos de seguros. Tem seguro que você ajuda o seu time de futebol, tem seguro que volta parte do dinheiro, tem seguro que é como se fosse uma capitalização. Então é isso que aconteceu nesse cenário, mas fato que o seguro, como garantia na locação, nunca voltou a ser o que era antes, no início, né, lá dos anos 90. Então é uma realidade. E eu lembro que naquela época, você vai lembrar também, as plaquinhas, aluga-se, embaixo seguro, Porto Seguro. Então é a propaganda, né, da Porto Seguro, entre outras seguradoras, para que fosse utilizado o seguro. Quando nós falamos de aluguel, poxa, você pega um aluguel de 20 mil reais, 2 mil reais, R$1.000 que seja, você vai pagar um aluguel e meio por ano. Divide isso em 12, seu aluguel fica mais caro. Então caiu a ficha do inquilino. Por mais que o locador queira o seguro, o locador não estava mais conseguindo alugar com a garantia de seguro. E aí houve uma mudança de mercado. Isso é o direito imobiliário, né? Uma mutação constante. Então nós temos que conversar sobre isso. Quero falar para você algo importante, hein? Uma vez eu conversando com um corretor de imóveis, ele não sabia dessa garantia. A caução pode ser 3 meses de aluguel, eu deposito 3 meses de aluguel, o ideal é ficar numa poupança. Mas a caução também pode, gente, aí nós temos que guardar isso, que é muito importante, ela pode ser dada com bem. Eu tive um caso no escritório, um imóvel dos Estados Unidos, a locação foi feita, na verdade foi feita uma locação, uma permuta de locação. Né? Eles foram morar lá nos Estados Unidos e lá dos Estados Unidos os brasileiros já voltaram a morar aqui. A garantia foi um piano. Sabe quanto custava esse piano? $80 mil. Então, a caução pode ser um bem dado em garantia, móvel. Um carro, uma moto, um violão, um piano ou dinheiro, 3 meses de depósito. E aí vem o pulo do gato, a cereja do bolo, peço sua atenção aqui que você não aprendeu na graduação, não aprendeu em muitas pós-graduações, se diz em prática. Nós temos a garantia ainda, é chamada garantia de caução de terceiro. Essa garantia é esquecida, hein? Muitos corretores, corretoras, advogados imobiliários nem sabem que existe. O que é isso? Vamos lá. Você vira para mim e fala, professor Júlio, eu preciso que o senhor me ajude. Eu falo, vou te ajudar. O que eu posso te ajudar? Eu preciso que o senhor seja meu fiador. Aí eu viro e falo, não quero ser fiador. Fiador eu tenho um trauma. Não vou ser seu fiador. Fiador não, esquece. Lembrando que fiador pode limitar a garantia, que é um outro erro, hein? De muitas imobiliárias, corretores, corretoras, advogados. Eu posso limitar a garantia a 5 aluguéis, a 3 aluguéis, a 2 aluguéis, a 10 aluguéis. Muita gente esquece disso. O fiador eu posso limitar a garantia, e a garantia do fiador, que em regra é subsidiária, pode ter uma cláusula no contrato, chamada cláusula de inversão de responsabilidade, e o fiador passa a responder solidariamente. Então, tem que estudar um pouquinho mais o fiador para não orientar errado, hein? Mas vamos voltar aqui. Garantia, caução com bem de terceiro. Eu viro para você e falo, não, fiador eu não quero ser, tenho trauma, já me deu dor de cabeça. Mas eu vou te ajudar de outra forma. Eu vou dar um imóvel meu lá em Itanhaém em garantia. Isso é caução. Caução é um bem em garantia, bem imóvel de terceiro. Fiador, eu sou a garantia, meu CPF é a garantia. Veja, eu quero te ajudar, mas eu não quero que meu CPF seja a garantia. Eu quero que aquele imóvel Itanhaém, que eu não uso, seja a garantia do contrato de locação. Então é possível a garantia com bem de terceiro, hein? Ok? É possível a garantia com bem de terceiro. É claro que para que tenha segurança jurídica, o ideal é fazer a verbação desse contrato de locação no imóvel, na matrícula do imóvel alugado. Ok? Então, bacana, legal. Então, importante saber disso. Vamos lá. Vamos partir agora para o artigo 44 da Lei do Inquilinato. Considera-se crime retomar o imóvel forjando-se uma das hipóteses do artigo previsto no 44, inciso 2 e 3. Olha só, como solicitar para uso próprio, por exemplo, e não fazer no prazo estipulado de 180 dias, artigo 47, é crime. Então vamos dizer, eu quero rescindir o contrato, eu quero uso próprio, eu estou usando isso para forjar uma desculpa. É crime, é crime. Cuidado, tá? Então eu trago também o artigo 44, o artigo 47, inciso 3, e o 44, inciso 2 e 3, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso também. Ok? Importante. Vamos lá, no artigo 46 e 47 da Lei do Inquilinato, eu quero trazer para você também temas importantes. O contrato de locação, gente, residencial, ele divide, vamos dizer que se divide em 2 grupos.
locação acima de 30 meses ou abaixo de 30 meses. O artigo 46 e 47 esclarece que acima de 30 meses, findo com o prazo, prorroga-se automaticamente e para renovar o imóvel basta denúncia com antecedência de 30 dias, ok? Abaixo de 30 meses, fim do contrato, fim do prazo da locação, prorroga-se automaticamente, porém a retomada se dá apenas em hipóteses específicas, artigo 47, incisos. O artigo 47, quando ajustado verbalmente ou por escrito, e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação vai prorrogar-se automaticamente, gente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. E aí eu trago para você os motivos lá do artigo 9º. Primeiro, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada com o seu emprego, ok? 2. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de seu ascendente ou descendente que não disponha de imóvel, assim como seu cônjuge ou companheiro tem imóvel residencial próprio. Ponto importante. O artigo 9º ainda esclarece aqui, gente, também, se for pedido para demolição, a edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumente a área construída em no mínimo 20%, ou seu imóvel também, né? Isso é importante, foi destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%, também é o que diz a lei. E também nós temos a questão do inciso 5º, que diz o quê? Que se a vigência interrupta da locação ultrapassar os 5 anos também. Tá? Então nós temos aí a importância desse artigo também. Quero fazer um estudo com você agora do artigo 48 da Lei do Inquilinato. Na locação para a temporada, o prazo não pode ser superior a 90 dias. Hein? O que diz isso é a lei. A lei é artigo 48. Hein? Isso porque a característica desse contrato é o fato da temporada, o fator temporário. Temporário, termo que você quiser usar. Então, não pode ultrapassar 90 dias, hein? Não pode ser superior a 90 dias. Eu peço atenção para a prorrogação automática nos contratos de locação para a temporada. Então, muita atenção em relação a isso. As sequências são bem diferentes das disposições iniciais. Eu trago para você, caso, uma situação importante, não for estipulada uma relação contínua, senão pontual. Então, as sequências são bem diferentes das disposições iniciais. Não se poderá também cobrar aluguéis de forma antecipatória ou antecipadamente, como é o termo que é utilizado pela lei. E o locador não poderá denunciar após 3 anos do início da locação, salvo as hipóteses do artigo 47. Tá? Então, essas são as consequências da locação não por temporada, diferente da locação por temporada, que é uma exceção dentro da lei. Então é importante trabalhar em cima disso. Não pode ser superior a 90 dias, porque senão eu vou perder a característica de contrato temporário. Então, ponto importante que eu queria trazer para você. Mais uma situação importante que eu tenho que falar com você aqui, dentro desse estudo aprofundado da lei, é o artigo 51 da Lei do Inquilinato. Nos contratos de locação não residencial, há o direito de renovação por parte do locatário, artigo 51, ação que eu já tinha falado aqui na nossa aula, no nosso evento. O que não ocorre nas locações residenciais. Não ocorre. Nós tivemos alguns entendimentos diferentes, até surgem algumas ações por analogia, mas o entendimento, pelo menos da lei, pacificado que não cabe. Desde que o contrato por escrito, com prazo determinado, a locação some pelo menos 5 anos e a atividade comercial vem sendo explorada pelo inquilino há pelo menos 3 anos, surge o direito da renovação compulsória. Eu vou buscar isso através de uma ação renovatória, artigo 51. Então o artigo 51 é o artigo que vai tratar da ação renovatória, a ação que vai renovar o contrato. Temos também aqui o artigo 55 da Lei do Inquilinato. O conceito de locação não residencial é muito importante esclarecer aqui para todos. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destina-se ao uso de seus titulares, ou seja, diretores, gerentes, executivos, empregados, artigo 55, também uma exceção. Informalmente fala-se em locação comercial, mas a lei utiliza da expressão locação não residencial, ok? Artigo 57, também um artigo muito importante a gente discutir aqui nesse evento. Os contratos por prazo determinado podem ser denunciados pelo locador com 30 dias de antecedência. Isso aparece no artigo 57. Quando há prazo determinado, cessa o fim da vigência, sem necessidade de aviso. E se mantida a relação, prorroga-se de forma indeterminada, é o que diz o artigo 56.
E aí nós vamos entrar agora na seara dos direitos e deveres dos inquilinos, que é muito importante. Eu vou voltar até um pouquinho os artigos, mas eu deixei para ficar bem didático, trabalhar por fora os direitos e os deveres dos inquilinos. É muito importante esse artigo, é objeto de confusão, é objeto de rescisão de contrato e merece uma atenção especial. A lei, gente, olha só, presta atenção, hein? A lei define de maneira esparsa os direitos dos inquilinos, os quais passam a ser reproduzidos dentro da própria lei do inquilinato. Vale a pena dizer aqui que para permanecer no imóvel durante o prazo estipulado no contrato, ainda que o locador não mais deseje alugar, a menos que ocorram as hipóteses do artigo 9º. Então eu trago para você: denunciar o contrato com antecedência de 30 dias, eventualmente ser indenizado o sublocatário pelo locador quando rescindindo o contrato principal da locação, ter mantido o valor da sublocação aquém do valor da locação, exercer o direito de preferência no caso de alienação do imóvel locado no prazo de 30 dias. Opa, para um pouquinho e presta atenção aqui. Lindo na teoria, na prática, o Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça e vários tribunais de justiça de cada estado têm já esclarecido muito bem que só existe direito de preferência na locação quando eu tenho o quê? Uma cláusula dentro do contrato de locação de direito de preferência, ou cláusula de reserva, e a averbação desse contrato na matrícula do imóvel, porque aí gera publicidade. Aí sim existe direito de preferência. O resto é teoria, é de mentirinha. Vamos lá, agora sim dando sequência. Exercer o sublocatário o direito de preferência caso a sublocação seja total em detrimento do sublocador. Também, receber indenização e eventualmente o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias pelas úteis autorizadas, tá? Então, ponto importante também. E aí, dentro dos deveres do inquilino, eu trago também o artigo 23 da Lei do Inquilinato. Os principais deveres dos inquilinos são: aí o primeiro, pagar pontualmente o aluguel, os encargos da locação, zelar pela conservação da propriedade e do imóvel, avisar o locador ao notar qualquer dano ou defeito cuja reparação caiba a este, além disso também reparar os danos causados por si. E aí eu trago para você também não realizar modificações, gente, isso é importante também, objeto de discussão, hein? Não realizar modificações no imóvel ou propriedade sem o consentimento prévio por escrito do locador. Respeitar também as regras do condomínio, quando é caso de condomínio, tá? No que concerne as obrigações, tanto o locador quanto o locatário, a lei compilou-se no artigo 22 e 23, respectivamente, os quais serão reproduzidos na íntegra dentro da lei, tá bom? Vamos lá, direitos dos deveres do locador agora, hein? Vamos trabalhar o artigo 22 da lei. Anota aí, entre os direitos e deveres do locador, previsto no artigo 22 da lei do inquilino, vamos destacar aqui alguns artigos importantes. Quero destacar o primeiro aqui, vamos pensar juntos aqui, acho que é o primeiro, para ficar didático e o mais utilizado. Entregar o imóvel alugado em perfeito estado de uso, ok? Quando eu falo perfeito estado de uso, habitável, não pode estar vazando, luz está funcionando, né? Então, fato. Garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. Também. Responsabilizar-se pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver como imposto taxas, salvo a disposição expressa no contrato de locação. Também pagar as despesas extraordinárias do condomínio, tais como as obras, reformas, pintura e fachadas e indenizações trabalhistas também, tá bom? Isso é importante. Um dos pontos mais polêmicos, gente, e aí eu trago para você, entre as obrigações das partes, eu entendo, eu falo isso no meu livro, diz respeito às despesas ordinárias e extraordinárias. É claro, cuja conceituação por vezes mostra-se tênue. Por quê? Considerando que o tema requer mais atenção, merece ser tratado, inclusive, com um aprofundamento, né? Então tem que tomar um cuidado porque esse assunto é muito importante. Vamos lá, quando se aplica a lei do inquilinato, hein, gente? Essa é uma dúvida muito comum. A lei do inquilinato, portanto, ela vai ser aplicada a todos os contratos de locação de imóveis urbanos, relação locatícia, sejam elas residenciais ou não residenciais, lembrando temporada também. No corpo da própria legislação, que é a Lei 8.245, a Lei do Inquilinato, foram previstos alguns procedimentos judiciais específicos, que são eles, nós já falamos aqui: despejo, ação de consignação e pagamento de aluguel e acessórios, ação revisionais de aluguel e ação renovatória de aluguel. Mas não podemos esquecer que a lei não esgota, não é taxativa em relação às ações. Nós temos as ações doutrinárias jurisprudenciais. Eu dei dois exemplos aqui: a ação de indenização de fundo de comércio e a ação também chamada ação reparatória de luvas, tá? Para além dessas quatro possibilidades, a referida lei orienta a confecção do contrato de locação e a própria conduta das pessoas que ocupam os papéis de locador e locatário. Ambas hipóteses, gente, em que a aplicação se dá por forma preventiva. Então,
Não dá para fazer uma locação sem contrato. O assunto é muito complexo, merece uma atenção especial. E aí eu trago para você esse contrato de locação. Muita gente usa o copia e cola no Google, compra na papelaria. Hoje é mais copia e cola de Google do que comprar na papelaria, né? A papelaria sempre vendeu o contrato de locação, modelo pronto. Tem que tomar cuidado, hein? É uma relação muito complexa, merece ser feito um contrato à parte, algumas questões, se pode tomar ou não pode, se pode sublocar ou não, se tem renovação automática ou não, é muito importante isso. As dicas que eu dou para você que vai elaborar um contrato de locação, entre as principais, gente, as cláusulas devem conter, pelo menos no contrato de locação, no mínimo, qualificação das partes, características do imóvel, definição do prazo de locação, que isso dá confusão, obrigações financeiras do locatário, para quem pagar, é boleto, é transferência, é Pix, que dia pagar, renovação ao fim do contrato. Então é muito importante, tá? Perguntas mais frequentes aqui, e eu quero responder para você também. Como é chamada a Lei 8.245/91? Essa é fácil. Lei do Inquilinato. É o apelido não formal da Lei 8.245 de 91. Então essa é fácil. Quais são os direitos dos inquilinos, professor Júlio? Entre os principais direitos dos inquilinos, previstos na Lei do Inquilinato, vamos destacar, são vários, né? Mas vamos destacar aqui: permanecer no imóvel durante o prazo estipulado em contrato, ter preferência em caso de compra e venda, cuidado, tem que ter a cláusula de reserva e também a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, senão esse direito de preferência é ilusório, hein? Receber de volta, né, o dinheiro gasto em benfeitorias e reformas e não pagar despesas extras do condomínio quando for uma relação locatícia de condomínio, tá? De apartamento. Então, importante aqui. Mais uma aqui. Quais são os deveres do locatário, hein? Entre os deveres do locatário, previsto na Lei do Inquilinato, eu posso destacar para você entregar o imóvel alugado em perfeito estado de uso, garantir o uso pacífico do imóvel alugado e pagar as despesas extras do condomínio, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui. Qual o prazo para o inquilino sair do imóvel? O prazo para o inquilino sair do imóvel, 30 dias, né? 30 dias, é de até 30 dias. Mais uma pergunta. Qual a finalidade da locação ou do contrato de locação? Os contratos de locação têm como finalidade estipular limites, garantias, direitos do locador e locatário na relação estabelecida, tá bom? Então, importante, hein? Então, vamos lá, ó. A Lei do Inquilinato é específica, hein? Razoavelmente simples. Ela é voltada aos contratos de locação de bens imóveis urbanos e mostra, sim, bastante eficaz no que diz respeito, no que se propõe, regulando o mercado e resguardando as partes com direitos e deveres previsíveis. Isso coloca, assim, isso coloca e colabora para que a confiabilidade e o ato dinâmico de nossas relações seja respeitado por essa lei. Ela é uma lei que, claro, como qualquer lei tem falhas, mas é uma lei muito interessante. Eu gosto muito da Lei do Inquilinato. Quero trazer para você também outro ponto importante, e aí também queria que você aprendesse. Nós temos um artigo da nulidade. Professor, vou criar uma cláusula aqui pedindo a nulidade, não vai ter direito à indenização do fundo de comércio. Vou criar uma cláusula aqui que não vai ter direito à ação renovatória. Cuidado, hein? Cuidado, porque qualquer cláusula que seja criada com o objetivo de fraudar a lei, essa cláusula é nula. Essa cláusula é nula. Então, numa petição inicial, você pode pedir antes dos fatos, em preliminar, a nulidade dessa cláusula. O artigo 45 fere, sim, de nulidade, né, de cláusula que proíbe a prorrogação automática disciplinada no artigo 47, referente às locações residenciais ajustadas verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 dias. Então, cuidado, hein? Nós temos várias situações onde muitas vezes o locador, através do seu advogado, sua advogada, através de uma imobiliária, ele quer criar uma cláusula para levar vantagem em relação ao inquilino, mas essa cláusula é considerada nula. Ela é considerada nula e vai ser considerada nula. Então, muita atenção em relação a isso, né? Eu não vou sair criando cláusula que seja nula. Então, é importante você saber, é muito importante que você se atente a isso, tá bom? Outro ponto que já está estipulado aqui, muito bem pacificado, é a questão das taxas. Por exemplo, taxa de boleto, condomínio, IPTU. Quem paga isso? É o locador. É o locador, salvo exceção se o locador estipulou no contrato. Se o locador estipulou no contrato, aí é diferente. Se o locador estipulou no contrato, o inquilino, como é um contrato consensual, aceitou, ele pode arcar com isso, tá? Mas muito cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque já está pacificado. Ao alugar no imóvel, gente, tanto o proprietário do bem, como o proprietário ou possuidor, né, como o inquilino, devem ficar atentos ao artigo 22 e 23 da Lei do Inquilinato, ok? Em relação a taxas e tributos, é um ponto de discussão, né?
é um dos pontos mais divergentes em relação à situação, mas está pacificado que a obrigação, a responsabilidade é do locador, salvo uma condição contratual. Então, tá bem pacificado isso nesse sentido. Então, é importante a gente conversar sobre isso. Eu vi uma outra pergunta aqui também, professor, quando que eu uso a ação de indenização de fundo de comércio? Surge o direito de indenização de fundo de comércio toda vez que você, o seu cliente, esteja com o seu comércio num imóvel há mais de 5 anos, 3 anos na atividade e 5 anos naquele ponto. Por que essa indenização de fundo de comércio? Porque a intenção é desmotivar o locador a ficar pedindo o imóvel comercial de volta a qualquer momento. Nós sabemos que quem mais emprega no Brasil são as grandes multinacionais ou as pequenas e médias empresas? São as pequenas e médias empresas. Muita gente acha, vou trabalhar numa grande multinacional que eu vou crescer muito. Muitas vezes você é tratado como um número. Numa empresa pequena e média, você cresce, porque você é tratado com respeito. As pessoas estão te vendo, estão te valorizando. Então é diferente, né? E no Brasil muita gente vive de comércio. Então a intenção é motivar, proteger. Porque se eu abro uma barraca de estacionamento, um posto de gasolina, e eu tenho receio que a hora o locador vai pedir de volta sem motivo, eu não vou abrir. Eu não vou abrir porque eu falo, vou perder dinheiro. Então, cuidado, tá? Nós temos aí, sim, dentro dessa situação, uma situação de proteção. Por isso existe a ação de indenização de fundo de comércio e benfeitorias, tá? Então é importante bater um papo sobre isso. Eu falei aqui, também uma outra pergunta que eu queria responder também, quais imóveis não são cobertos pela lei do inclinato? Eu gostei dessa pergunta, eu tinha separado aqui também. Por se tratar de uma legislação muito específica, gente, como já visto, ela é dedicada exclusivamente a imóveis urbanos, né? A lei do inclinato não abrange diversos outros tipos de imóveis. Em específico, eu trago para você o artigo 1º, que é o começo da lei, né? Imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, além de outros destinados ligados à administração pública, como fundações, por exemplo. Vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículo, espaços destinados à publicidade, a parte hotel, motel, né? Mesmo que seja residencial, similares, ou seja, imóveis em que o morador é contemplado, né, dentro de um pacote de serviços do aluguel. Então, por ter uma série de serviços, uma série de prestações de serviços, é regulamentada pelo Código Civil, tá? Então está pacificado isso também. Outra pergunta que eu gostei aqui, a lei do inquilinato traz os direitos do inquilino? Claro, tanto é que ela é apelidada da lei do inquilinato. O contrato, gente, é um documento que formaliza os direitos e deveres, né, a partir de um acordo comercial. No caso, a lei ela traz a proteção. Uma pergunta que eu gostei aqui. Aqui também, professor, quais são os seus direitos, os direitos do inquilino? São vários, né? São vários os direitos do inquilino. O imóvel, o primeiro direito, acho que é o mais importante, o imóvel tem que ser habitável, senão é motivo para rescisão do contrato, ok? Legal. Mais uma aqui, receber o imóvel em plenas condições de uso na entrega das chaves é necessário? Com certeza. O imóvel tem que ser habitável. Trata-se de um dever do proprietário, do locador, seja possuidor ou proprietário, garantir que o imóvel esteja em perfeitas condições de habitação na entrega das chaves. Tem que ocorrer. Para que esse direito seja garantido, a lei do inquilinato, ela esclarece que tem que ser feita a vistoria, né, gente? A vistoria na entrada, hein? Com data, hein? Vistoria na entrada e vistoria na saída. E sem falar aqui do diligência que nós conversamos, que é importante. Outra pergunta aqui, não pagar despesas extras no condomínio, professor, pode gerar o despejo? Caso tenha alugado um apartamento, gente, o pagamento da taxa ordinária mensal de condomínio é de responsabilidade sua, no caso o inquilino, que perguntou aqui pelo jeito, uma vez que ela é destinada assim a cobrir os custos do dia a dia do local, como manutenção, limpeza, conservação e instalações de uso comum, manutenção e conservação de elevadores, porteiro, nem que seja eletrônico, antenas coletivas, pequenos reparos na dependência do condomínio, instalações elétricas, hidráulicas de uso comum, consumo de água, esgoto, gás, energia elétrica, pagamento de salários também, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio, reposição do fundo de reserva em caso de uso total ou parcial no custeio da complementação das despesas escritas. Então nós temos isso aí, tá bom? Ter preferência na compra do imóvel é um direito de verdade? Já falei que sim, na prática, se tiver a cláusula de reserva ou o direito de preferência dentro do contrato, e também o contrato for averbado na matrícula do imóvel. Na prática é isso que tem decidido os tribunais, hein? Professor, consigo receber de volta o dinheiro que foi gasto no imóvel, sendo inquilino? Meu advogado quer me ajudar. O imóvel aprovado na vistoria de entrada, gente, não significa que é um contratempo e não possa ocorrer, especialmente em situações silenciosas em que
não estão previstas, né, no auto de vistoria, como vazamento, por exemplo, algo que exige uma obra emergencial estrutural. Para esse caso, de fato, pode ser feito. O artigo 35 da Lei do Inquilinato chama esses casos de intervenções. Benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis são diferentes, né? Então a gente precisa tomar cuidado. O que são benfeitorias necessárias? Você lembra disso? São aquelas que são feitas pelo inquilino, ainda que não autorizadas pelo locador, visando a conservação do imóvel, com a reconstrução de um telhado quebrado, pintura de paredes ou manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas. Já as benfeitorias úteis são aquelas feitas pelo inquilino, que não precisam de autorização do proprietário. Essas possuem o objetivo, sim, de aumentar ou facilitar o uso do imóvel, ainda que não sejam necessárias, como a instalação de divisórias entre ambientes, instalações de grade, troca de portas, janelas, tá bom? Então cuidado com isso. Outra pergunta que eu gostei aqui, quando os inquilinos não têm direito a receber o dinheiro de volta pelos valores gastos. O inquilino não tem direito a receber o dinheiro de volta, gente, quando realizam uma benfeitoria voluptuária, né? Prevista no artigo 36, que são consideradas benfeitorias voluptuárias. Você vai perguntar para mim, lembrou que é ou não? São aquelas ligadas à estética do imóvel. É uma obra feita para decorar, luxuosa. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, pode ser facilmente revertidas pelo locatário findando o fim do contrato. São aquelas, uma banheira, uma piscina, ok? Quebra de contrato, aviso de 30 dias, desocupação, é necessário? Sim. O inquilino tem garantido pela lei o direito de pedir a quebra do contrato a qualquer momento, antes da duração da vigência. Esse pedido da rescisão pode ser feito com ou sem aviso prévio de 30 dias. Então precisa tomar um certo cuidado aí, nós temos a legislação que bate nesse sentido. Lei do inquilinato, deveres do inquilino, já falamos aqui, artigo 23, tá? Pagamento do aluguel e outras despesas, usar o imóvel apenas para o fim, se é moradia é moradia, se é comércio é comércio, devolver o imóvel no mesmo estado que recebeu, informar imediatamente o proprietário, né, ou o locador sobre o surgimento de danos, pagar todas as despesas relacionadas aos serviços consumidos, cumprir as regras do condomínio, se tiver condomínio. Professor Júlio, fala um pouquinho sobre reajuste do contrato de locação. Falo. Vamos falar aqui. De acordo com o artigo 17, o valor do aluguel deve ser acordado entre locador e locatário. Além, no entanto, gente, não permite que o locador cobre um aumento inferior a 12 meses. Então nós temos aí no mínimo 12 meses para ter um aumento, um reajuste, tá? Então não permite que o valor cobrado seja estipulado inferior a 12 meses. Outro detalhe também, moeda estrangeira também não. Tá? O reajuste tem que ser feito em moeda nacional, de acordo com a variação cambial do salário mínimo. No que diz respeito ao reajuste do aluguel, o artigo 18 também, ele esclarece o quê? É lícito as partes fixarem, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar a cláusula de reajuste. Ou seja, a forma como os novos valores serão aplicados é acordada entre proprietário, possuidor, locador e inquilino, tá? O padrão é o IGPM, né? O IGPM que explodiu, agora nós temos IPCA também, então temos índices novos que foram criados recentemente também, né? Mas gostei dessa pergunta. Quando o locador pode pedir a desocupação do imóvel? De acordo com o artigo 4º da Lei do Inquilinato, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel alugado. Por sua vez, o artigo 5º determina que seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel, a ação de despejo, ok? Professor Júlio, desastres naturais, quem paga o reparo do imóvel alugado em caso de avarias? Essa pergunta também é boa, gostei. O que acontece é que o locador, por avaria, por algum desastre natural, como inundações, tempestades, queda de um raio, por exemplo, essa pergunta é muito comum, né? Quem seria a responsabilidade pelo conserto? Nesse caso, gente, trata-se de danos, né? Danos naturais, danos estruturais. O proprietário que é o responsável. A jurisprudência já pacificou nesse sentido. Outra pergunta boa aqui. Desocupação após quanto tempo de atraso do aluguel? O proprietário pode pedir para sair? 1 dia, 2 dias, 3 meses? Não, esse não é 3 meses, é boato. Então, o aluguel estando em atraso, pode ser motivo para o despejo, para a rescisão do contrato, ok? Então, são boatos bobos que existem por aí. Legal, né? Muito assunto, falamos bastante coisa, estudamos bastante aqui a lei do inquilinato. Eu agradeço a você, lembrando que fica à disposição essa aula gravada, não deixe de estudar,
aprofunda os estudos dessa lei, porque essa lei é fundamental para a relação locatícia, para o sucesso da sua advocacia, tá bom? Um abraço e até a próxima.